Olá, meus amados, como estamos? Espero que estejamos bem. Se não estiver, vamos ficar bem e juntos na marra, porque não há o que fazer, não é mesmo? A prioridade de hoje vai ser sobre as perguntas durante a semana que os meus coaches do Integral Coaching Psicanálise pediram. A maior dúvida deles era se dava para conciliar TCM São Paulo, que está para sair, e o TJ São Paulo. Esse sim, que eu explanasse um pouquinho melhor para que eles pudessem visualizar estrategicamente, já que a missão principal do Integral é trabalhar todo esse desenvolvimento de proatividade e estratégia, ou seja, nós treinamos eles para pensar por si só, de modo racional, pragmático e estratégico. Mas vamos dividir isso aqui com vocês também que seguem o nosso canal, tá bom? Então, o que nós sabemos? Vamos dar uma introdução geral, que nós temos o auxiliar de fiscalização, que é para ensino médio, mas foi em 2006 e a banca tinha sido Cetro. A maior dúvida é o fato de ter um edital tão defasado, né? Será que o peso vai ser o mesmo? Já que se você olhar o edital anterior, as matérias específicas para o nível médio tinha peso 1 e as matérias básicas como português, informática, acho que era português, informática e matemática, tinha peso 3. Então vamos começar por essa pergunta aqui. Você acredita que vai ser esse mesmo peso, já que a banca já foi escolhida e é a VUNESP? Pode ser sim que tenha alguma alteração, nunca se sabe. Mas neste caso, vamos estudar. O edital, apesar de tudo, pelo menos para o médio, não é tão grande assim. Pode ser que a banca VUNESP traga outros conteúdos para serem estudados? Pode ser sim, tá? Pelo que eu analisei do edital, da parte específica, é bem provável que eles mantenham, porque é muito específico da própria área de Tribunal de Contas. Então, você baixe certinho todas as leis, deixa tudo bem organizadinho. Você que se prepara para o TJ São Paulo, já sabe que a parte de matemática, português e informática vai cair nesse seu concurso. Então, você estudando para o TCM, essas matérias já vão estar estudadas lá. O que eu acredito não ser estratégico é continuar com todo o edital do TJ São Paulo. Até porque concursos de Tribunal de Contas, eles são um pouquinho mais atípicos, né? Até mesmo quem presta para a Receita, para inserir o conteúdo de Tribunal de Contas, no caso TCE, fica um pouquinho mais complicado. Não tanto para TCU, porque eu acredito que o Tribunal de Contas da União e a Receita até que tem um conteúdo mais similar. A única diferença que tem entre esses maiores é que o da Receita, por matéria, se você não tirar o mínimo, você é eliminado. Já o do TCU, não. E a Receita chama muito mais e o TCU chama pouquinho. Só uma introdução para quem está entrando aqui nessa área, já fica com todas essas informações aí que não custa nada. Mas voltando aqui. Então, o que eu devo fazer, Kátia? Você acha que eu devo arriscar? Bom, acredito que para você que é de nível médio, deve arriscar sim, tá? Porque mesmo esse conteúdo, acredito que a semana que vem já vai sair o edital. Pelo menos é o que fala ali na Rádio Corredor, tá bom? Que já saia já semana que vem. Se você notar que vai vir muito conteúdo e você já sabe que é um pouco difícil memorizar tanta coisa em 3 meses, se você tiver esse sentimento, abre mão, tá tudo bem. Agora, se você quiser pegar sem tantas expectativas, já que esse edital, a matéria básica, você vai aproveitar para o seu concurso de TJ São Paulo, talvez seja o seu caso. Então, eu acredito que vale a pena você pegar sim. E se você for colocar alguma matéria de TJ que você não queira largar, então você poderia, por exemplo, colocar a parte de direito penal, processo penal, civil, processo civil, se você tem bastante horas de estudos por dia, tá? Agora, se você quer ir para o TCM de São Paulo e realmente concorrer entre os primeiros colocados, deixa as matérias de TJ um pouquinho de lado, até porque é bem provável que nós vamos ter esse concurso só lá para o final de ano mesmo. Dá o seu máximo e depois você retoma com força total para o TJ São Paulo, tá bom? Beleza, tá. E o de nível superior, Kátia? O de nível superior nós tivemos a banca FGV e o último concurso, se não me falha a memória, foi em 2016. O edital tá muito mais recente, apesar de ter
tido essa troca de banca, eu acredito que o conteúdo venha bem parecido em relação ao que nós tivemos em 2016, né? Quem que deve prestar esse concurso? As matérias são muito diferentes, tá? Para quem estuda para tribunais. Se você é especialista em tribunais, eu acho muito difícil em 3 meses você realmente você pode prestar, estudar todo o conteúdo, mas realmente estar preparado entre os primeiros colocados é muito improvável mesmo, tá bom? Dando a real aqui mesmo que você tenha uma quantidade de horas grandes. O que você precisa avaliar? Passo a passo, isso eu vou falar para os dois, tanto de médio como de nível superior. Passo a passo. Antes de você tomar a sua decisão, que eu quero que você faça. Você vai escolher o material que você pretende usar para estudar, tá? Vai anotar no papel, de segunda a segunda, quantas horas você vai poder estudar. E você organiza o cronograma como se você já tivesse feito a sua escolha. Organiza a mão, o rascunho, como se você já tivesse feito a sua escolha. No dia a dia, digamos que o edital já tenha saído hoje. Você vai ver se essa sua organização de estudos você consegue dar conta para mim em 60 dias. Se você perceber que vai dar para dar conta em 60 dias e ainda vai sobrar 30 dias para você revisar tudo que você sinalizou já na letra de lei seca, tudo que você já tem uma boa base das matérias básicas, e quando eu falo uma boa base, você já viu toda a teoria, e se você for se organizar para estudar, vai ser muito mais através de questões. Digamos que você faça assim, de segunda a sexta, vou estudar esses conteúdos aqui, dentro, que é específico realmente do cargo, tô falando de nível superior, ou de nível médio. Vou focar nisso. No final de semana, vou pegar uma listagem dos temas mais abordados pela banca VUNESP. No caso de analista ou de nível superior, cai só português. Então, você pode, o sábado só já é o suficiente. Você pode pegar essa listagem, que o material, por exemplo, que você deve ter investido, deve ter uma listagem de temas que são recorrentes. E separa uma quantidade de questões por tópico dentro dessa listagem que é mais recorrente e coloque uma média mais ou menos de 600 questões por sábado e vá usando para estudar, vá criando uma lista de erros e fazendo resuminhos num caderninho de erros ou fichamento de erros, tá bom? Em dia de semana, de segunda a sexta, você coloca essas matérias específicas e eu sugiro que também você paute pela listagem primeiro dos temas que são mais recorrentes. Depois que você conseguir estudar todo esse conteúdo de segunda a sexta dos temas que são mais recorrentes, no próximo mês faça bastante questões e crie uma lista de erros para que você possa estar revisando com bastante constância. Não vou dar detalhes aqui, porque é só para realmente te dar ideias. Se você perceber que vai dar para dar conta nesses moldes orgânicos, que fica muito fácil até mesmo para revisar após 30 dias e depois 60 dias, depois na reta final, aí sim você pode fazer a sua escolha. O que não pode é escolher o teu concurso e só depois perceber que vai ter que estudar muita coisa, ler muitas páginas e não vai conseguir nem finalizar o edital e não vai conseguir nem revisar direito, porque às vezes a gente pega algumas coisas que já estão prontos, cronogramas, que já vem ali, você vai revisar 24 horas, depois uma semana, depois 7 dias. Se você já é veterano, você vai entender exatamente o que eu estou te dizendo. E aí, na hora do vamos ver, percebe que não dá, que você não consegue. Geralmente, esses módulos de ciclos e de revisões constantes, nesse modo científico que o mundo de concursos públicos tem vendido bastante para vocês, que é algo mais fácil do que pegar e individualizar vocês e organizar, geralmente, de 100% que investe, de fato consegue cumprir 10%, o restante todo mundo se perde, tá bom? Essa é a realidade das coisas. Então, o que eu quero que você faça? De repente, se você for investir nisso e tentar, mas você já tem que ter um plano B. Então, faça esse cálculo para mim antes de tomar uma decisão. Às vezes a gente fala assim, mas se eu for ficar pensando, eu não vou fazer nada, eu tô desesperado e preciso trabalhar. Então, a pergunta que eu te deixo é, será que todas as suas escolhas que você fez por desespero, sem pensar estrategicamente, antes mesmo de sair por aí comprando um monte de curso, te valeu de alguma coisa? Te valeu de alguma coisa não ter foco e ficar pegando editais que você só tem pouco tempo para estudar e nem consegue revisar e nunca consegue fazer os simulados numa reta final?
tem acontecido isso com você, então tá na hora de amadurecer essas ideias e ser um pouquinho mais estratégico e racional. Então, sempre que você for escolher um concurso que vai te desafiar bastante, antes de sair por aí acumulando um monte de material, eu te convido a criar um pré-plano antes, tá bom? Então você vai calcular a quantidade de horas que você tem e se organizar como se já tivesse saído do edital 60 dias. Se você perceber, adaptando ao seu jeito, tá? Se você perceber que vai sobrar 30 dias para você revisar tudo que sinalizou, não dá para revisar todo o edital, tá bom? Mas se você perceber que vai dar para revisar todos os temas que são mais abordados, toda a lista de erros que você foi separando de todas as questões que você foi fazendo, sinalizou bem o teu material, notar que essas sinalizações você vai conseguir 15 dias revisar, depois mais 15 dias revisar, e nesses 15 dias também vai conseguir colocar uns 3 ou 5 simulados, mesmo que faça usando com consulta. Se você perceber que vai dar para adaptar desse modo, então vale a pena sim arriscar. Se você colocar ali esse plano estratégico, porque aqui eu já coloquei uma parte de avaliação psicológica mesmo, tá bom? Então, você vai ter mais segurança de dizer não e manter o teu foco. Geralmente, são aprovados no TJ São Paulo aquelas pessoas que estão dominando muito matemática, informática, raciocínio lógico, português, né? Porque são matérias que requer muito empenho, você tem que estudar com muito tempo antes. E a pessoa consegue manter uma média acima de 80%. Porque depois das matérias de direito, pelo menos em relação ao TJ São Paulo, geralmente quem escolhe gosta dessas matérias de direito. Então fica muito mais fácil, tá? Se esse é seu caso, faça a sua escolha desta vez pensando desse modo. Pré-plano estratégico. Botou. Vai dar? Ai, mas eu vou arriscar mesmo assim. Se eu arriscar, o que eu venho fazendo desde sempre? Porque você tem que analisar qual é o seu organismo, não o que os outros fazem ou o que as pessoas ficam vendendo aí de ilusão. Como eu de fato sou de verdade? Aí faz uma lista de todos os concursos que você prestou com essa mesma ideia de pensamento que você tem e analise o resultado. Se você perceber que os resultados foram sempre ruins, a escolha com os parâmetros antigos que você tem vai dar o mesmo resultado, tá? Isso é fatídico. Aí, se você perceber que vai dar para adaptar e vai ter uma ação diferente daquilo que vem fazendo e que tem te trazido resultado ruim, se a sua ação for estratégica e você conseguir colocar esse plano em vigor, então talvez sim você tenha alguma chance de fazer escolha pelo TCM São Paulo, tá bom? Isso se você não tiver déficits cognitivos e também não estiver tomando remédio controlado, porque esses tipos de tratamento e medicamentos, e ainda às vezes tem algumas pessoas que se automedicam com Ritalina, mexe tanto com o encéfalo que você ainda trabalha de modo reduzido e não consegue acentuar de fato a memorização. E se estiver tão perdido quanto, ouviu isso daqui e não sabe como agir, vou deixar na descrição nossos contatos, contratos, nossos serviços, que nós estamos aqui para isso. Dentro dessa enxurrada de material que dão para vocês, que parece que é uma maravilha, e muitas das vezes no dia a dia, conforme as suas ações, você não sabe lidar com os transtornos e as frustrações, e nós vamos te ajudar a colocar em prática tudo isso daqui que eu falei para você aqui em vídeo, tá bom? Não esquecer que logo vamos lançar o Apoia-se. Deixa na descrição também para você entender como que vai funcionar. Vai ter valores de R$9 até cento e pouquinhos reais, não sei ao certo os valores. E logo nós vamos lançar TJ Brasil Telegram e TRE Brasil Telegram. Então, pegue o contato da assessoria, coloque esses nominhos aqui que eu falei para vocês se informarem mais e fique nessa lista de espera, porque sim, já tem lista de espera, principalmente o TRE Brasil Telegram, o TRE Turma Premium que está para ser lançado e o TJ Brasil Telegram, tá bom? Fiquem espertos. Vou deixar aqui os contatos nas descrições. Um beijo, espero que esse bate-papo psicológico tenha te dado uma luz novamente. É essa a minha missão com vocês. Beijo, abraço forte de ursa e juízo, escuta, abre a cachola aqui, ó, abre a mente.